Mas vamos lá. 2:10. Todo mundo abriu 2:10? Vou ler de novo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vou ler agora outra linguagem. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxílio aos outros. Amém? Então, queridos, a sua vida e a minha vida, elas foram construídas para um propósito. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus, eleito pelo Senhor, para um propósito. E esse propósito, Paulo vai falar sobre isso, em todas as cartas dele, ele vai falar sobre alguma coisa, sobre o propósito pela qual você foi criado e foi chamado por Deus. E um desses propósitos está lá em Romanos capítulo 8, ele vai falar que você foi eleito, chamado por Deus, para que você transmitisse a imagem de Cristo. Então, quando você é salvo pelo Senhor, você recebe a imagem de Cristo na sua vida. E a partir do momento que você vai caminhando com o Senhor, Ele vai transformando a sua vida para um propósito a qual Ele lhe chamou. Esse propósito, ele não foi feito agora. O propósito não existe por causa de você. Certo? Você foi chamado para entrar num propósito. Não é que Deus disse assim, pronto, a Érica, minha filha amada, eu vou fazer um propósito aqui para ela, escrever aqui um propósito para ela. Pronto, a Ivone está aqui, eu vou escrever outro propósito aqui para ela. Não, existe um propósito maior. Para chegar nesse propósito maior, Deus chamou pessoas para que ela desempenhe papéis dentro desse propósito. Então, tem uma frase que a Érica usou aqui, bastante interessante, que diz: Deus tem uma missão e uma igreja para a sua missão. Então Deus tem uma missão a ser seguida. Então Ele constrói uma igreja para que essa igreja cumpra com a missão dele. Então, querido, diante dessa passagem, a gente vê que ultimamente nós nos deparamos com uma série de coaches aqui. Os coaches, algumas pessoas, elas até fizeram lá na Jocum, teve uma briga grande lá sobre isso. E aí o meu líder era coach, né? E ele não queria saber desse negócio de coach. Não falasse, ele fez todos os cursos aí, dos mais caros aos mais baratos, sobre coach. E aí, quando ele era o nosso líder da Bíblia, e tinha um outro líder lá também da Jocum, que ele trabalhava em cima disso. E existia uma discussão muito sobre isso. Porque esse sistema do coach é muito interessante. Algumas questões elas são aproveitadas. Porque a visão do coach, ela tira você do estado da inércia parado, no sentido da introdução, tá bom, gente? Tira você do estado da inércia, onde você está parado, e coloca para você desempenhar algo. Só que esse algo que você vai fazer sempre é voltado para você mesmo, para a sua satisfação, para os seus sonhos, para aquilo que você quer. Então, a visão dos coaches é sempre dizer quais são os seus sonhos, o que você quer. Materialize, pense, bata uma foto, coloque lá eu quero uma Hilux SW4 2023, 400 a 500 mil. Você coloca lá. Eu quero fazer uma viagem internacional, coloca lá. O que eu vou fazer para chegar naquele fim, para chegar naquele lugar? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou entrar no ativismo aí do trabalho, eu vou entrar em negócio para que eu chegue naquele lugar. Mas aí quando você vai para a Bíblia, ela diz completamente diferente. Ela diz ao contrário de tudo isso. Ela diz que você foi feito para algo. E esse algo quem diz é quem lhe fez. Não é o que você determina na sua vida, mas é o que você vai fazer, quem determina é o Senhor. Então, para a gente entender sobre isso, vamos ver alguns 4 pontos sobre isso. Você é chamado para fazer a diferença. Mas essa diferença não está ainda dentro do ponto, presta atenção. Essa diferença, nós vamos entender 4 pontos para que você entenda a missão do Senhor. Você foi chamado para ser luz na terra. Você foi chamado para ser... O que é que a luz faz? Quando Jesus fala sobre ser luz e ser sal, o que é que ele quer dizer?
A gente perde muito tempo entendendo sobre, porque os judeus eram assim, os judeus eram assado, algo do tipo. Mas ele quer trazer uma verdade para nós sobre isso. Quando ele diz que você deve ser luz e você deve ser salvo, é porque o mundo deve olhar para você como alguém que transmite a imagem do Criador, de Cristo. Você agora vai fazer o papel de Cristo na vida da humanidade, na vida das pessoas. Porque essa é a obra da redenção na sua vida. E para você entender a missão que você entrou, a missão que você deve aceitar, nós vamos ter 4 pontos aqui. O primeiro ponto é que você foi criado exclusivamente para servir a Deus. Você foi criado por Deus. Olha só, no versículo 10 ele diz assim: pois somos o que? Feitura dele. Você foi feito por Deus. Foi Deus que lhe fez. Essa palavra, feitura, ela vem do grego poema. Poema, obra de um criador. O poema, ele é escrito. Então Deus escreveu a sua história. Um dia você estava lá na agenda do Senhor para nascer. A gente acha que tudo é por circunstâncias, né? Tudo é assim, fulano engravidou e teve um filho aqui, nasceu essa pessoa e ela nasceu por acaso. Não. Deus lhe fez. Onde eu encontro o respaldo bíblico, vocês se lembram que nós conversamos sobre a Bíblia? Ele diz, se o Novo Testamento diz uma coisa, a gente vai buscar subsídio lá no Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento diz a mesma coisa, então isso é doutrina para nós, né? Então isso confirma para nós. Interessante que Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes de o formar no útero da sua mãe, eu o escolhi antes de você se formar no útero. Então Deus já lhe formou antes, você já estava no coração do Senhor já há muitos anos. Antes da humanidade, ele já tinha um planejamento sobre a sua vida. E aí ele diz, eu lhe escolhi. Então a escolha de Deus, ela é muito anterior à sua existência. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Então a obra que você desempenharia na humanidade já está escrita por Deus há muito tempo. Então, Deus, o que foi que ele fez? Deus lhe criou, lhe formou, um dia ele lhe chamou, e aí você o aceitou. Esse processo da aceitação é o processo de salvação. E aí é o segundo ponto que nós entramos. Você foi salvo para servir a Deus. Primeiro, você foi criado para servir a Deus. Você é obra da mão do Senhor. Também tem lá em Efésios 6, 7, diz assim: trabalhe alegremente e com dedicação, como se estivesse trabalhando para Cristo e não para as pessoas. Porque a obra da criação de Deus para a sua vida foi para que você desempenhasse as boas obras. E essas boas obras, ela está ligada ao seu serviço. Então, Deus lhe criou para isso, para você servir outras pessoas. E isso deve ser feito de forma alegre, não com medo, não com medo do Senhor ou obrigado, mas de coração bem grato. Por que você faz isso? Agora, por que eu devo fazer a obra do Senhor? Eu entendi que Deus me criou, certo? E Ele me preparou algo para que eu andasse nela, de algumas obras, para que eu desempenhasse. Mas por que eu devo fazer isso? Lá no ponto 2, que nós vamos falar agora, você foi salvo para servir a Deus. Porque o processo de salvação, queridos, ele vai dizer que Deus, primeiramente, antes de tudo, quando você volta um pouquinho lá do capítulo 1 até o versículo que nós estamos agora, Paulo vai falar muito sobre isso, sobre o processo da salvação. Ele vai dizer no capítulo 2:1 que nós éramos mortos. Antes de tudo, nós éramos o quê? Mortos, em delitos e pecados. A gente era alguém que estava naufragado, alguém que estava lá no fundo do mar. E aí, isso remete a nós, que às vezes a gente acha que a gente é, tipo assim, muito bonzinho diante do Senhor. Mas não existe ninguém bom diante de Deus. Não existe ninguém com um coração que Deus possa olhar e dizer assim, esse daí é alguém que merece a salvação. Porque a salvação, ela não vem por obras, não vem pelo que eu faço.
ela vem de um agrado de Deus sobre nós. Simplesmente Ele derrama sobre nós a sua misericórdia e a graça. Então, a salvação é mais ou menos isso, para que você entenda. Você está no fundo do mar, morto. Está morto. Quem está, você sabe que você não pode respirar dentro do fundo do mar. Você não é peixe, você não consegue respirar lá para sobreviver. Você está morto. Lá no 2:1, Paulo vai falar sobre isso. Você está morto em delitos e pecados. O pecado lhe escravizou. O pecado que entrou lá desde Adão. Então toda a obra da sua vida, ela não é mais perfeita. Tudo que você faz, mesmo que seja de bom grado, ela tem um resquíciozinho do pecado. Então, por mais que você faça ações boas, esse pecado, ele vai desvirtuar aquela boa ação. Às vezes você vai fazer uma boa ação com um coração cheio de inveja, um coração orgulhoso, um coração malicioso, um coração manipulador. Nós estamos cheios disso. A humanidade, ela foi pautada diante do pecado desde lá, de Adão no Gênesis. Mas ok, quando Deus olhou, e Ele olhou para o fundo do mar, Ele encontrou eu e você. Então é como se Jesus mergulhasse, fosse lá no fundo do mar e pegasse na sua mão e levantasse. Não só isso, Ele faz dar todo o processo cirúrgico para que você volte à existência, para que você tenha uma nova vida. Então Cristo, Paulo está dizendo, nós somos feitos por Deus, no capítulo 10. Nós somos feitura deles, criados em Cristo Jesus. Porque quem nos deu a existência, quem nos deu a vida, foi Cristo. A pessoa que está longe do Senhor, que não tem Jesus como seu Salvador, ele continua morto. Porque para que a gente torne a viver, nós precisamos aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus. Quando eu aceito a Jesus, quando eu me volto para Jesus, Jesus está me resgatando do pecado. Jesus está me resgatando da ira dele. Jesus está me resgatando da escravidão a qual nós vivíamos. Então esse é o processo da salvação em Cristo. Esse é o processo da salvação. Então não tem como se chegar a Deus se não por intermédio de Jesus. Não tem como você se achar tão bom assim, a não ser que você aceite a Cristo. Porque as obras da sua mão são contaminadas pelo pecado. Por isso que João Batista, ele veio preparar os caminhos do Senhor, e a pregação deles foi sempre: se arrependam dos seus pecados. Raça de vivos, se arrependam daquilo que vocês cometem. E Cristo veio trazer para nós uma nova esperança. Jesus é a esperança, é do Senhor a nós. E Cristo não fez só isso, Ele veio também para servir e glorificar a Deus. Como que Jesus veio para servir e glorificar a Deus? Jesus deu ao Pai, foi cumprir com todas as determinações de Deus aqui na terra. Então, a exemplo de Cristo, nós devemos fazer a mesma coisa. Tudo que nós vamos fazer é para glorificar a Deus, servir a Deus. Eu sou servo de Deus, me respeite, né? Tem muita gente que diz assim, né? Tem uns vídeos no TikTok, nos cantos. Olha, pessoal, principalmente aqueles bem pentecostais, aqueles pessoal que anda gritando na rua. E aí o pessoal, a comunidade começa a fazer chacota, né? Com ele, não sei o que, começa a chamar ele de novo e tal. E ele diz: olha, você me respeita. E bate o pé no chão. Eu sou servo de Deus, me respeita. Eu sou servo de Deus. E o que é ser servo de Deus? O que é servir a Deus? Servir a Deus é o que Jesus fez. É cumprir com a missão da qual Ele nos deu, que Ele nos determinou. As obras que Paulo está falando aqui. Essas obras foi Deus que nos deu. Para eu servir, para eu dizer, até a pouco dizer, eu sou servo do Senhor, eu preciso cumprir com o chamado que Ele nos chamou, com a missão dele. E nós vamos caminhar diante disso. Então o processo da salvação, ela é isso. Ele olhou para nós, a gente estava cheio de pecados, sujos, imundos, no poço. Ele nos resgata. Ele nos resgata. Depois disso, Ele nos limpa. Aí vem o processo da regeneração. E Ele começa a nos limpar todos os dias. Todos os dias Ele nos limpa. Ele vai nos tratando. Por isso que se você olhar a sua vida há um tempo atrás, você não é mais a mesma pessoa. Quando você aceita Jesus, quando você olha para Jesus e olha para o seu passado, tenta lembrar sobre o seu passado, o que você fazia.
Tenta lembrar de quem você era. E olha quem você se tornou hoje. Esse processo não é você que faz. Esse processo é Deus dentro de você fazendo. Querido, sabe o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é simplesmente você crer. Mas o crer vem do Senhor. Então todas as obras vêm de Deus. Ele te fez. Ele é o Criador. Ele te fez. Ele te remiu. Ele foi te buscar. Ele, onde você estava lá no poço. Pelas suas atitudes você foi para lá. 4. Ele te limpa. 3. Ele te limpa. Ele te restaura. Ele faz você cada vez mais pessoa melhor. Uma nova criatura, de glória em glória. Ele vai te transformando, te restaurando, fazendo todas as coisas novas na tua vida. Para um propósito. E esse propósito é o propósito das boas obras, que é o serviço ao Senhor. E esse propósito, você vai caminhando, para que você chegue a uma maturidade. E essa maturidade, ela tem um objetivo. Você acha, eu sou maduro espiritual. Uma das nossas missões como igreja, para quem está aqui, a nossa igreja se chama âncora, né? Se você notar aqui, a âncora, ela tem esse desenho porque ela traz firmeza ao barco. O barco, quando ele está navegando e ele quer atracar em algum porto, ele joga a âncora, e a âncora deixa ela firme. E isso é o entendimento que nós devemos ser firmes no Senhor, firmes em Deus, para que nem o vento nos leve em canto nenhum. E esse estado que nós vamos chegar é o estado da maturidade plena no Senhor. E Paulo também na carta de Efésios vai falar sobre isso. Essa maturidade nos leva a ser firme diante do Senhor. Mas essa maturidade que nós chegamos em Deus é para um propósito e uma missão dele, que ele determinou para nós. Então, esse é o processo da nossa regeneração, da salvação. E quando Deus nos salva, Ele nos salva para algo, para fazer as boas obras. E aí, Ele nos chamou para fazer algo. Você sabia que salvação e serviço a Deus e boas obras, elas andam juntos? Não tem como você ser salvo e deixar de fazer as obras, o serviço ao Senhor, pela qual Ele determinou que Ele dá, para que você andasse nas boas obras. Essa obras, no grego, ela quer dizer serviço. Serviço é a mesma coisa que ministério. Deus fez você para você ser luz. Deus fez você para você ser Cristo dentro de uma família, para você servir a sua família, servir a esposa. Você sabia que a primeira coisa mais importante que Deus deixou para nós, como casados, é servir a nossa família? Se você abandonou a sua família, é hora de você voltar. Porque assim, Deus chama de pessoas que você é infiel quando você não ampara a sua família. Você sabia disso? Você sabia disso, que você nem liderança você pode ser? Você sabia que se você abandona a sua família, você não pode liderar na casa do Senhor? Por quê? Porque a família é a primeira instituição que Deus deu para nós para que seja cuidado. Se você não cuida da sua família, você não tem como cuidar da igreja do Senhor, do povo de Deus. Então a família é a primeira instituição pela qual você deve se empenhar, para que você deve servir. Então as boas obras, elas já começam daí. Você foi chamado para servir a Deus através das suas atitudes, das suas ações. A gente acha que o chamado de Deus a nós, a servi-lo, ele é muito restrito. Quando fala de chamado, nós entendemos que o chamado é o quê? Missionário, chamado pastoral, chamado de liderança, chamado de mestre, chamado para professores e tal. Mas o chamado de Deus a nós, ele é amplo para todo mundo. Por mais que algumas pessoas se destaquem com relação à liderança, esse chamado de Deus a nós, a todo instante nós somos chamados para servir. O verdadeiro chamado de Deus não é o chamado para pregar. Eu tenho o chamado para pregar. Eu tenho o chamado para ensinar. Não. O chamado de Deus é para servir. Você vai servir isso através dos seus dons, do seu ministério, das suas aptidões. Porque todo cristão, ele foi chamado para servir. Não tem como você falar que você é cristão se você não serve. Se você não serve, você não é cristão. Eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: Helder, eu não vou fazer nada na igreja. Aí eu disse: por que você não vai fazer nada?
Isso já está com um tempo. Eu não vou fazer nada. Por que você não vai fazer nada? Porque a salvação é pela graça. Eu recebi a salvação. Então, se eu recebi a salvação, para mim está tudo bem. Eu vou ficar esperando o céu vir. Eu vou ficar esperando o dia do Senhor me buscar. E eu não preciso fazer nada. Querido, só que Paulo, já sabendo disso, e Deus sabendo disso, ele sabia que existia mentes mirabolantes que pensariam nisso. Mas se você não quer, queridos, fazer a obra do Senhor, você não se inclui no plano da salvação. Porque a salvação, ela anda junto com o servir. O que me faz servir a Deus e buscar, né, as obras do Senhor, é o momento que eu entendo o processo da salvação na minha vida. Quando eu entendo que eu sou salvo, que eu não era ninguém, que eu vivia no pecado, que eu vivia longe do Senhor, e Deus me resgatou, me deu uma nova vida. Tem um versículo muito interessante, no mesmo capítulo, ele diz assim, ó, no capítulo 2, olha só o que ele diz assim, ó, vamos ler do 4 até o 8. Tá bom? Para vocês verem, entenderem o que eu estou lendo. Efésios 2, do 4 ao 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Queridos, Deus nos amou pela misericórdia dele, não pelas suas obras ou pelo que você faz. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Você só tem vida se você tiver Cristo. Quem não tem Cristo continua morto. Pela graça vocês são salvos. Graça é um dom gratuito de Deus. Isso é salvação. É como se nós fôssemos um mendigo doido para comer, pensando na comida, e a gente fosse pedir algo para alguém, e ele nos dá. Ele dá se ele quiser, porque é dele. Não é pelo que eu faço ou pelo que eu sou. E aí ele diz assim, e juntamente com ele, em Cristo Jesus, nos ressuscitou a obra da cruz. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tirou lá do pecado, Deus tirou lá você era dominado. Você vai lá no começo do capítulo, ele vai falar que você era dominado pelo sistema mundano, você era dominado, você era escravo de Satanás, do diabo, e aí ele pega você e tira você de um lugar tão inferior e coloca você assentado juntamente com Deus nas regiões celestiais. Ele está dizendo, agora você não é mais dominado pelo pecado. Agora você não é mais dominado pelo diabo. Agora você não é mais morto. Você vive em Cristo Jesus, porque Ele te deu vida. E o que mais Satanás vai fazer com você, para quem aceitou, para quem viveu a obra da regeneração, é fazer com que você volte à mentalidade de uma pessoa morta. Então, se pessoas estão vindo para cá, é porque Deus está mandando elas para cá. Então, se você veio para cá e decidiu vir para cá, debaixo de oração, creia que foi o Senhor que lhe trouxe aqui. Se um dia existiu dúvida na sua mente, se um dia existiu dúvida sobre isso, o que é que eu estou fazendo aqui, saiba que foi o Senhor que lhe trouxe para este lugar. E quando eu começo a pensar sobre cada parte do corpo, é interessante que você já pensou, eu estava meditando, você já pensou se seu fígado, que é ele que tira todas as toxinas do seu corpo, ele dissesse para vocês, dissesse assim, Marta, eu sou teu filho, eu não quero mais trabalhar, eu vou entrar de férias. Já pensou se seu filho fizesse isso com você? Marta, Rafael, eu sou o teu coração. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou tirar uma férias de 2 meses. Eu vou só ficar paradinho recebendo. Queridos, Deus não nos chamou para isso. Você não tem
como dizer não à missão do Senhor. Ele lhe chamou, queridos. Você não pode ficar parado diante do Senhor. Você sabe por que muitas igrejas estão morrendo, e você tem olhado igrejas se acabando? Porque as pessoas pararam de servir. Elas passaram simplesmente a querer receber. E aí nós entramos no quarto ponto da mensagem última, que a ordem de Deus para nós é servir a Ele, é ser útil na obra de Deus. Queridos, servir ao Senhor e fazer a obra dEle nos traz satisfação. Muitas vezes nós vivemos uma vida de sequidão, uma vida de inconstância, porque nós não colocamos em prática o servir ao Senhor. Porque quem nos fez foi Ele. Se você se sente triste, se você se sente depressivo, se você se sente ansioso, você precisa voltar ao Pai e perguntar para Ele para que Ele lhe criou. Você precisa entender isso, a missão e o propósito de Deus para a sua vida. Você foi construído, feito pelo Senhor, salvo por Ele, para que você desempenhasse um papel de suma importância na vida da igreja, na vida da humanidade, para que você servisse o seu irmão. Aquele que não serve para nada. Se você vive o egoísmo, se você vive na sua vida pensando somente em si, simplesmente você não entendeu a obra da salvação, possivelmente você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado e do juízo do Senhor e da justiça dele. O Espírito Santo em nós é a obra da transformação do dia a dia da nossa vida, porque nós vamos chegar um momento da maturidade, quando nós entendemos sobre o processo da salvação, é um momento que agora eu digo, eu vou servir. E você não deve ir para a igreja para ser servido, você deve perguntar em quem eu posso servir. Eu me lembro que quando o pastor Rafael Lopes, eu estava conversando com ele sobre vir para a igreja, e ele veio para cá mais agir, e eles conversaram e falaram que queriam vir para cá. E eu achei bastante. Oliveira. Rafael Oliveira. E foi bastante importante que ele chegou para mim e disse assim: olha, eu quero ir para a igreja, não com o pensamento de receber algo. Eu quero ir para a igreja, lá para a âncora, porque eu quero servir vocês. Eu quero servir vocês. Eu sei que é um processo de troca. Eu sirvo vocês e vocês me servem. Mas eu quero ir não para receber, eu quero ser útil. Porque o lugar que eu estou, não estou sendo útil, porque diante do que está acontecendo, mas eu quero ser útil a vocês. Eu quero ir para ajudar vocês nesse processo do crescimento de vocês. Então ele veio para cá, para nós. E ele tem nos ajudado muito neste lugar. A respeito disso, não só ele apenas foi um exemplo, mas eu sei que você também veio para cá. Então, queridos, você precisa caminhar com o Senhor. Você precisa se empenhar, você precisa ir para as células. Você precisa desempenhar papéis. Agora você está sendo liderado, amanhã você vai liderar. E você não pode liderar sem que antes você seja liderado. Se você não respeita a sua liderança, como que você quer liderar? Você não vai respeitar as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Então as células vai nos levar esse trabalho com o Senhor, esse ministério diante da igreja. Mas não se resume só a isso. Onde você está, onde você trabalha, onde você se encontra hoje, você pode servir ao Senhor naquele lugar. E queridos, para servir ao Senhor e fazer a obra dele, a bondade dele, Pedro fala que Deus nos escolheu para anunciar a bondade de Deus. Você sabia que a bondade de Deus e quem Deus é anunciado por nós, pela igreja do Senhor. Por isso que a igreja do Senhor foi constituída, porque eu e você dizemos para todo mundo que Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Agora, se você retém isso, é como uma conjectura, como o mar da Galileia e o mar morto. Por que o mar é chamado morto? O mar morto
ele recebe todas as águas para ele, e ele não deixa a água ir para canto nenhum. Ele só recebe, só recebe, só recebe, só recebe. E aquelas águas vão ficando infrutíferas, infrutíferas, infrutíferas. O mar da Galileia é o mar que tem mais vida, porque ele não só recebe, ele recebe de todo lugar, mas ele escoa também para todos os lugares. Então, se você quer ser vivo diante da obra do Senhor, se você quer ter vida, porque muitas vezes nós encontramos pessoas mortas, cristãos que são mortos espiritualmente, então passe a servir a Deus, passe a servir as pessoas, abra as portas das suas casas, receba as pessoas com o melhor que você tem dentro da sua despensa. Receba as pessoas não pensando em quem vai receber. É interessante que a mãe e o pai, ele cria os filhos, mas ele sabe, cara, eu crio o filho, meu filho não vai ficar comigo, ele vai para uma família, ele vai formar uma família, ele vai formar, vai ter uma esposa, vai ter um filho, ele vai servir outras pessoas. E é tanto que todo mundo fala, né? Não existe um amor maior do que um coração de mãe, né? Porque a mãe, ela se doa pelo filho. A mãe, ela se doa, ela faz o que for pelo filho. A mesma situação acontece conosco, o chamado de Deus para nós, em servir. A nossa vida foi feita para servir as pessoas, para servir uns aos outros, para estar em comunhão. Então, queridos, a igreja do Senhor não é nada melhor do que isso, um momento de comunhão que nós vamos já ali participar. E eu queria, para finalizar, eu queria dizer a você que eu vou trazer alguns nomes aqui e dizer para você que você não tem desculpa para deixar de servir a Deus. Porque Deus lhe capacitou, Deus lhe deu ferramentas, dons e ministérios. E agora eu vou ler aqui algo para você. Diante da Bíblia, tá? Abraão era velho quando Deus chamou ele. Jacó era inseguro. Lia não tinha atrativos, não era bonita. José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve um amante, todo tipo de problemas familiares, Elias tinha tendência suicida, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. E agora, diante de tudo isso, o que você me diz? Qual a sua desculpa diante de tudo isso? Se um dia você achou que não sabia pregar, você não pode mais ter desculpa. Se um dia você falou que não podia mais ir para uma célula, agora você não tem mais desculpa. Se um dia você falou que não podia mais, não tem como, a sua vida não tem como ser referência a algum lugar, você não tem mais desculpa. Porque diante disso aqui, vocês viram que Deus chamou pessoas realmente carga torta para servir. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que viveu nas drogas, ela sabe dialogar com pessoas que estão hoje nas drogas. Muitas vezes Deus, por exemplo, eu mesmo, eu entendo um pouco, aí até a Érica citou sobre na quinta-feira passada nós falamos sobre dons e ministério, e a Érica citou sobre o falecimento, né, a morte, de ter alguém que próximo a você que passou pela morte. De primeiro eu dizia para as pessoas, eu chegava e dizia para as pessoas, eu não entendo, eu não passei por isso, mas eu posso dizer para você é que eu me sensibilizo com o que você está passando agora e que está aqui minha mão estendida a você, mas eu não consigo entender. E aí quando eu passei por isso com o meu pai, eu disse, primeira coisa que eu cheguei e disse assim, hoje eu entendo a sua dor, eu sei o que você está sentindo dentro do seu coração, essa dor da falta do seu ente, da falta do seu pai, da falta da sua mãe. Eu entendo o que você passa, eu entendo dos momentos que você se acha perdido, eu entendo dos momentos que você vai, e agora o que vai acontecer? Eu entendo dos momentos que você acha, nunca mais eu fui mesmo depois que aconteceu isso na minha vida, os meus sentimentos ficaram mais aflorados. Eu entendo você, porque eu passei por isso, e vivo isso até hoje. Sabe? Então a sua dor, ela vai servir para
para restaurar outras vidas, para ajudar outras pessoas. E se você só retém, você será morto diante da congregação do Senhor. Porque você precisa desempenhar algo. Quando, interessante que os chineses, para a gente encerrar, que horas, hein? Para a gente encerrar, é interessante quando as pessoas entram para... Cadê o Rafael? Tem como tu vir aqui? É interessante que as pessoas, quando elas aceitam a Jesus, os chineses, né, os missionários chineses, quando a pessoa entra lá para aceitar Jesus, a primeira coisa que eles dizem era assim: nossa, Jesus recebeu olhos, Jesus recebeu novas mãos, Jesus recebeu novos pés para anunciar a bondade do Senhor. Ou seja, o momento que a pessoa aceita Jesus e vai ao Senhor, os missionários lá, os chineses, os pastores chineses, já vê aquela pessoa como alguém que recebeu a imagem de Cristo para anunciar outros. Agora eles terão os pés de Cristo, aquela pessoa vai ter os pés de Cristo. Deus está recebendo mais mãos e mais olhos e mais ouvidos para ouvir e para anunciar a bondade de Deus. Então, servir ao Senhor é você colocar em prática aquilo que você recebeu. Se você não colocou em prática, se você não ajuda, se você não anuncia quem Deus é, você está apenas recebendo. E isso eu digo a você, que você morrerá espiritualmente. Então a nossa igreja, a visão da nossa igreja é essa: lhe fundamentar, lhe dar subsídios, lhe dar ferramentas para que você anuncie a bondade do Senhor onde você estiver. Onde você estiver, você será bênção do Senhor. Se aqui na igreja, você será bênção neste lugar. Se você, no seu trabalho, você será bênção naquele lugar. Você foi chamado para isso. E talvez alguém aqui soltou algum dia aí as suas ferramentas e disse: Senhor, eu não vou fazer mais não. Senhor Deus, eu não quero mais tocar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais pregar. Porque diante das circunstâncias que as pessoas fizeram comigo, eu não quero mais ser participante. Diante das dores que as pessoas provocaram em mim, eu não quero mais passar por isso. Mas, queridos, dentro de você existe um DNA. E esse DNA de Deus dentro de você, ele lhe leva a servir. Você não pode soltar as ferramentas. E hoje é dia de você recuperar essas ferramentas que um dia você soltou na mão do Senhor. Sabe, uma coisa, eu conversando com o Marco, quando eu fui chamar ele para liderar, ele disse: eu estou muito ocupado, minha esposa está grávida, a minha vida aí está dando, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu trabalho longe, o processo de ir lá para cá é demorado. Eu disse: a minha vontade aqui é dizer não, para que você está me chamando, me pedindo para fazer, para liderar. E ele disse: mas diante disso, eu vou. E eu digo: agora eu vou, pode contar comigo. Eu disse: pronto, você vai. E até hoje ele tem desempenhado, mesmo diante das dificuldades dele, mesmo diante da forma que a gente vê tão pequeno, queridos. A gente se vê tão inútil, mas Deus derramou sobre nós um espírito de utilidade a Ele, utilidade ao Senhor. Não se veja tão pequeno, queridos. Você é grande, você tem um espírito, tenha calma, porque o processo da salvação e regeneração da sua vida apenas começou. Deus está trabalhando em você, e você verá. No dia que você olhar para quem você era, você vai dizer: eu não sou mais isso. E você vai ver o quanto as pessoas estão sendo abençoadas pela sua vida. E às vezes a gente não respeita esse processo. A gente não respeita esse processo. Você sabia que quanto mais o fogo, quanto mais o ouro é provado dentro do fogo, mais ele se torna puro. Quanto mais o ferro é colocado no fogo, mais ele se torna um aço bom. Sabe, o processo de glória em glória é a transformação da nossa vida, para que todos os dias a gente seja transformado pelo Senhor e chegue a essa maturidade em Deus. Vamos ficar de pé hoje.